você sentar. Stace. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Nós vamos compartilhar uma palavra que, se você tiver entendimento dela, muita coisa vai mudar na sua vida. Amém? Senhor Deus, eu quero colocar a vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa manhã. Oh, Pai, continua ministrando ao nosso coração. Continue falando conosco através da Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Senhor Deus, que o Senhor possa me usar com poder, com glória, que os ouvidos de ouvir de cada um dos irmãos estejam atentos para aquilo que vai ser liberado sobre a vida deles nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Queria pedir para os pais, por favor, segurar seus filhos, porque eu queria que você estivesse atento, né? Eu queria que todos estivessem atentos e não tivesse nenhuma distração, amém? Então segure aí o seu filho com você, Eu creio que Deus, Ele quer falar conosco nesta manhã, como Ele já tem falado, amém? Quantos já têm sido ministrados pelo Senhor? Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Sabe, hoje eu quero compartilhar algo que, de fato, essa palavra, ela falado muito comigo nesses dias. Como que eu me torno filho de Abraão? Sabe, hoje eu quero compartilhar um pouco mais a fundo a história de Zaqueu. Porque às vezes aquilo que nós temos na mente é aquilo que às vezes a gente ouviu na música, como Zaqueu, eu quero subir, né? Mas hoje eu quero trazer para você um entendimento diferente a respeito dessa história de Zaqueu. Zaqueu, o seu nome em hebraico é Zakshai, que significa puro. Fala puro. Grava isso. Puro. Puro. No entanto, quando você vai ler a história de Zaqueu, você percebe que aparentemente ele não é tão puro assim. Sabe, esse homem, ele não era considerado justo diante da sociedade. Por quê? Porque Zaqueu, ele era um ladrão. Zaqueu, ele era tido como um ladrão, por quê? Porque ele ganhava a vida cobrando impostos. Quando a gente vai ler o texto, a Bíblia diz que ele era muito rico, muito rico. E nós sabemos que ele roubava, porque mais tarde, lá no finalzinho do texto, a Bíblia diz o seguinte, ele fala o seguinte: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, se ele quer restituir aquilo que ele defraudou, ele roubou, sim ou não? Então, vamos ler a história. Abra aí a Bíblia, em Lucas 19, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Vamos ler a história de Zaqueu aqui, amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. É muito importante você pegar o que a Bíblia está dizendo, e rico. A Bíblia está falando, olha, maioral dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver, porque por ali
havia de passar. Fala sicômoro. Palavra diferente, né? Sicômoro. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Fala, desce depressa. Pois me convém ficar hoje em tua casa. Então, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Fala, recebeu com alegria. Todos os que viram isso, começaram a murmurar, dizendo: quem ele se hospeda com homem pecador? Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Sabe de uma coisa, Senhor? Isso estou acrescentando. Sabe de uma coisa, Senhor? E olha, e se eu, em alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então disse o Senhor: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Fala, filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, uma coisa que o Senhor, ele fez, ele se dirigiu diretamente a Zaqueu. Imagina, está a multidão, Jesus passando, todos apertando Jesus, e um homenzinho em cima de uma árvore do símbolo. E esse homenzinho chamou a atenção de Jesus. E o Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na sua casa. Uau! Jesus, ele sabe seu nome. Ele te conhece. Quando Jesus viu Zaqueu, falou: Zaqueu, desce depressa. Interessante que a Bíblia fala: desce depressa, rápido. Sabe, o relacionamento com o Senhor, ele é sempre pessoal. Sempre pessoal. Por quê? Porque a salvação é pessoal. A salvação é individual. O reino é individual. Às vezes você está querendo reinar com Cristo, mas talvez a sua esposa, o seu esposo está puxando o freio de mão. E você fala: Senhor, como que eu vou reinar desse jeito? Eu quero te falar, individual, é as suas respostas. Depende das suas respostas. Daquilo que você der de resposta para Deus, vai culminar se você vai reinar ou não. Por isso que é individual. O reino é individual. O reino não é para eu e a minha esposa. Eu tenho a minha parte de ganhar, de conquistar no reino. A minha esposa tem a parte de ganhar, de conquistar no reino também. Então isso, da mesma forma que a salvação é individual, a conquista do reino é individual. Mas os crentes vencedores são aqueles que conseguem levar todos a reinar com Cristo, amém? E nós vamos todos reinar com o Senhor. Sabe, aqui a gente vê que ele chamou pelo nome. Deus, ele não vê multidão, ele vê indivíduos. Grave isso. Deus não vê multidão, ele vê indivíduos. Sabe, depois o Senhor disse: apressa-te, é urgente. Apressa-te, é urgente. Sabe, curioso que esse é o único lugar nos evangelhos que o Senhor fala para a pessoa andar rápido. Tem que ser urgente, tem que ser para ontem, vamos embora. Tem que ser para ontem. Por quê? Porque a salvação, ela não pode esperar nem mais um minuto. A pessoa não pode ficar na escuridão nem mais um minuto. Por isso que quando o Senhor passa, ele fala: Zaqueu, desce rapidamente, porque hoje os seus olhos vão abrir. Hoje você vai ouvir as boas novas. Mas tem muitos que às vezes ficam cegos diante disso. Muitos têm, às vezes, continuam com os seus olhos vendados, indiferentes. Mas hoje o Senhor vai abrir os olhos. Hoje o Senhor vai abrir os olhos, para que nós possamos enxergar como o Senhor vê. O Senhor vai nos dar olhos de ver, amém?
Sabe, não espere nem mais um minuto na escuridão. Se tem alguma área na sua vida que está na escuridão, por favor, rapidamente, saia da onde você está. Por favor, rapidamente, corra para a luz e saia da escuridão. Há uma luz, não há escuridão suficiente que a luz do Senhor não possa dissipar. Não há escuridão na sua vida que a luz do Senhor possa eliminar essa escuridão na sua vida. Não há. Sabe, o Senhor, Ele fala para Zaqueu para que ele ande rápido. Sabe, mas não permanecer mais nem um segundo, não aceitar aquela vida. A Bíblia diz que hoje é dia de salvação. Agora é tempo de aceitação, de aceitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque você acha que a salvação é só do inferno. Não é. A salvação, ela é completa. Ela é completa. Sabe, há uma ordem do Senhor. Há uma ordem. O Senhor deu uma ordem para Zaqueu. Zaqueu, desça daí. Zaqueu, desce daí. A situação parece tão humilhante. Veja só, um homem tão rico, em cima de uma árvorezinha, para ver Jesus passar. Um homem tão rico, tão cheio de dinheiro, em cima da árvorezinha, querendo ver Jesus, querendo encontrar, querendo olhar nos olhos do Mestre, querendo enxergar o Mestre. Sabe, a salvação, às vezes o posicionamento para a salvação é algo, às vezes, talvez humilhante. Vir à frente na hora do apelo pode ser talvez algo humilhante. Aquele homem tão rico em cima de uma árvore para ver Jesus, para ver a salvação chegando na sua casa. Sabe, quando você entende que você precisa demonstrar publicamente, diante do mundo espiritual, diante das pessoas, que você de fato se entregou para Jesus, isso não é vergonha. Pode ser vergonha para o homem natural, mas para o homem que quer ser cheio do Senhor, isso não é vergonha. Ele vai demonstrar. Quero te falar, querido, o seu dinheiro não pode te salvar. A sua família, o nome da sua família, não pode te salvar. Na arca de Noé, havia apenas uma porta. Apenas uma porta. Então, a porta, ela servia para passar uma simples tartaruga, mas também uma girafa grandiosa. Mas todos tinham que se curvar para passar na porta. Porque só tem uma porta. Da mesma forma, hoje, só há uma porta. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho que vai te levar para te livrar dos seus inimigos. Os inimigos no tempo de Noé era o dilúvio, mas dentro da arca todos estavam seguros. Eu estou te convidando hoje, vem para a arca, vem para a arca, saia da onde você está, vem para a arca, porque na arca é o lugar seguro. Na arca há segurança. Na arca você está protegido dos seus inimigos. Hoje tem muitos inimigos tentando nos derrubar, tentando nos destruir, tentando nos tirar do propósito. Mas eu quero te falar, vem para a arca, porque aqui na arca você vai estar seguro. Não importa se está todo mundo cagando, não importa se o cheiro está ruim, permaneça na arca, porque é na arca que você vai ser alimentado. Lá fora, o dilúvio pode te pegar e te matar. Mas aqui dentro da arca, não importa a situação, não importa o cheiro, não importa a condição, você está seguro, porque aqui você tem o Senhor, que é o comandante do barco. Por isso permaneça na arca, em nome de Jesus. Sabe o que? A próxima coisa que o Senhor diz para Zaqueu é o seguinte: me convém ficar hoje em tua casa. A palavra me convém no original é dei, que significa o quê? Uma necessidade de dever.
Não é algo relativo. Ah, eu acho que eu vou ficar. Não, não é eu acho. Eu vou ficar na sua casa. Eu devo ir para a sua casa. Sabe o que o Senhor está falando? Ele deve ir para a sua casa. Ele deve falar, desce, desce, porque eu vou lá para a sua casa, não importa a situação. Vai se mudar a sua situação, porque eu vou para a sua casa. Eu vou trazer transformação na sua casa. Sabe, o que encontramos aqui é uma necessidade divina. Deus mesmo dizendo que precisa fazer algo. Deus mesmo dizendo, olha, essa situação na sua vida acabou. A razão é porque havia ali alguém que iria se tornar filho de Abraão. Uau! Uau! Você precisa ver o Senhor. Fala para o seu vizinho, fala assim, vizinho, você precisa ver o Senhor. Meu irmão, você precisa de ver o Senhor. Nós precisamos de ver o Senhor. Vira para o outro irmão e fala do outro lado, fala, você precisa ver o Senhor. Sabe, como Zaqueu se tornou filho de Abraão? Como que ele se tornou filho de Abraão? No princípio da história, nós lemos que Zaqueu ele era de baixa estatura, lembra isso? Ele era de baixa estatura, então ele subiu no síncobro, que quer dizer figueira, fala figueira. Então, Zaqueu subiu nessa figueira. Para quê? Para procurar ver Jesus. Para procurar enxergar Jesus. E quando lemos, parece que é algo superficial. Ah, eu sou tão baixinho que eu vou subir aqui nessa árvore para ver quem que é esse tal de Jesus. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso. Podemos pensar que era apenas uma curiosidade de Zaqueu, mas não era uma curiosidade. Hoje, sabe, hoje nós estamos aqui e nós sabemos que muitas pessoas às vezes vêm para nos acusar. Assim como, de repente, a gente pode pensar que Zaqueu subiu na árvore para ser mais um na multidão acusando Jesus. Mais um na multidão, né, procurando acusar Jesus por tudo aquilo que ele tinha feito. Porque os fariseus faziam isso. Sabe quem acusa? Fariseu. Fariseu é um bom acusador. Fariseu, ele sim acusa. Mas em que esse homem era diferente? Aqui, por isso que é bom a gente ver, às vezes, alguns significados no grego e no hebraico, porque traz, às vezes, uma outra conotação. Então, eu quero trazer para você tudo mastigado, para que você entenda, amém? Glória a Deus. Então, aqui, a gente vê que, onde a gente vê que o grego nos ajuda, aqui no versículo 3, do capítulo que nós lemos, no versículo 3 diz assim, fala que aonde ele procurava ver Jesus, o verbo aqui, procurar está no tempo imperfeito no grego, significa que Zaqueu havia procurado continuamente, entende? Ele estava procurando, não era só naquele momento em cima dali da árvore, não era, ele estava procurando continuamente. No original, quando você vai ler, é bem claro. Isso quer dizer que no passado ele queria ver Jesus. No presente ele quer ver Jesus. Ele não se cansa, ele não era apenas um curioso. Zaqueu não era apenas um curioso, como muitos às vezes imaginam. Ele estava querendo ver Jesus porque o Espírito Santo estava trabalhando em sua vida já. Tem muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, que o Senhor já está trabalhando. E aí, porque não há quem pregue, às vezes, essas pessoas desesperadas sobem na árvore, porque elas querem ver Jesus, porque elas querem ver transformação, porque elas querem ver a vida delas sendo transformada, porque elas querem ver a vida delas sendo mudada.
E o subir na árvore fala, sabe de quê? De procura. Eu renuncio tudo aquilo que às vezes é minha reputação, porque eu quero ver Jesus. Suba na árvore hoje. Em que área na sua vida está precisando de você subir na árvore também? Suba na árvore. Sabe, frequentemente as pessoas perguntam: pastor, como que faz, pastor? Eu quero ter experiência com Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Pastor, eu quero. Sabe, o Senhor, Ele nos ensina como vê-lo melhor. Isso aconteceu depois que o Senhor Jesus ressuscitou. Os discípulos deles estavam a caminho de Emaús. E os discípulos iam conversando a respeito do que tinha acontecido. Eles caminhavam, mas eles não tinham como reconhecer Jesus, porque os seus olhos estavam vendados, porque o Senhor queria mostrar para eles a necessidade dos discípulos enxergarem Jesus e tudo que estava acontecendo nas Escrituras. Aí, abra lá em Lucas 24:13. Lucas 24:13. Vamos ler a história, o que está se passando. Lucas 24:13. Lucas 24:13, a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Então perguntou Jesus: que é isso que vos procura, e de quem ides tratando à medida que caminhavam? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Versículo 19, e lhes perguntou: quais? E explicando o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram e sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que convosco andavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Presta atenção na história. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse Jesus, obrigado, meu filho. Então disse Jesus: é nécio ou tardos de coração para que tudo o que os profetas disseram?
Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorreram por todos os profetas, expondo-lhes a que o seu respeito constava em toda a Escritura. Então Jesus para e fala: olha, presta atenção, vocês estão aí desanimados. Por que vocês estão desanimados? Vocês não viram o que falou Isaías? Vocês não viram o que falou Moisés? Vocês não viram o que está escrito em toda a palavra? E por que vocês estão desanimados? Jesus resolve mostrar para eles, na palavra, o que já estava escrito, o que estava, desenhado. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles os constrangeu dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e reconheceram. Fala, reconheceram. Fala, reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não ardia o nosso coração, quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as Escrituras? Quero te dizer, querido, o Senhor, Ele queria que aqueles servos ouvissem de verdade nas Escrituras. Eles queriam ver a verdade dele mesmo sendo revelada nas Escrituras, sendo revelada na palavra. Eu creio que isso é graça de Deus. Sabe, aqueles dois discípulos, se aqueles dois discípulos tivessem reconhecido Jesus ressurreto, assim, no estralar de dedos, hoje nós poderíamos pensar o quê? O que nós poderíamos pensar? Isso foi só para aqueles dias. Não temos a chance de ver o Senhor. Mas eu quero te dizer, como eles estavam com seus corações aquecidos, e o Senhor o revelou nas Escrituras, há terreno para nós vermos hoje o Senhor também nas Escrituras. Há terreno para nós vermos o Senhor literalmente. Sabe, queridos, tem países em que não se pode pregar o Evangelho, mas nós temos igrejas escondidas, reunidas, e essas igrejas estão sendo ganhas, sabe por quê? Porque o próprio Jesus está aparecendo para as pessoas. O próprio Jesus está aparecendo para as pessoas, e as pessoas estão ficando constrangidas diante do Senhor, porque Jesus aparece e fala: olha, vai lá em tal lugar, assim, assim, procura o fulano de tal. Chega lá, quando a pessoa vai procurar o fulano de tal, ele é um pastor, que está ali, ganhando vidas para o Senhor. E isso tem acontecido muitas vezes. Sabe por quê? Porque nenhuma vida vai se perder, porque não ouviu falar do Evangelho. As pedras vão clamar. As pedras vão clamar, o próprio Senhor vai aparecer se for necessário, mas as pessoas ouvirão falar do Evangelho. Sabe, a palavra procurar, aqui no texto, que a gente leu que Zaqueu estava em cima da árvore, ele estava procurando, é zeteu no grego, e é a mesma palavra que o Senhor usa no verso 10, que diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Ele estava procurando por Jesus, mas Jesus também estava procurando por ele. Jesus queria encontrar ele.
Antes mesmo dele estar procurando o Senhor, o Senhor já estava procurando por ele. Zeteu também é usado em Hebreus 11:6. Abre para mim. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Aqui em Hebreus 11:6 fala que de fato sem fé é impossível. A palavra buscar em Hebreus 11 é ekteseu, que significa o quê? Buscar diligentemente até achar. Sabe, não é aquela, menino, procura isso. Ah, não achei não, pai. Não, você vai procurar até achar. Até achar, diligentemente, sem parar, até achar. Eu vou buscar, eu vou procurar, eu vou procurar, eu vou procurar, vou procurar. Eu vou procurar o Senhor até eu achar. Eu vou buscar resposta para isso até eu achar. Eu vou ter que jejuar? Vou jejuar até virar bacalhau da Noruega. Mas eu vou achar, porque eu quero encontrar o Senhor. Eu quero ver Ele, eu quero encontrar Ele para Ele resolver esse problema na minha vida. Não é um procurar, eu procurei, mas não achei. Não, é um procurar intencional, sabe, e aí é incrível, então, que a Bíblia diz o seguinte, que Deus, Ele é um Deus recompensador de quem busca Ele para vê-lo na Bíblia. Ele é um Deus recompensador, sabe, você deve olhar para Jesus. Você deve olhar para Jesus. E olhar para Jesus é o mesmo que crer nele. Fala assim, olhar para Jesus é o mesmo que eu crer nele. Em João 3, o Senhor diz que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, todos que creem nele receberão a vida eterna. Sabe, o mais correto seria o Senhor dizer que todos que olharem para Ele, receberiam a vida eterna. Mas Ele trocou olhar por crer, aqui na palavra. Então olhar é o mesmo que crer. Fala assim, olhar é o mesmo que eu crer. João 3,14, a palavra de Deus diz o seguinte, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, lá em Números 21:5, eles murmuravam no deserto por causa do maná. Olha só, todos os dias, o povo no deserto, e o Senhor mandava o maná. E o povo se alimentava daquele maná. Mas certo dia o povo começou a murmurar. Começou a reclamar. Eles chamaram o maná de pão vil. Pão vil, nunca, deixa eu te falar, querido. Nunca menospreze o alimento que você recebe na sua célula, no culto, sabe, no seu discipulado. Nunca menospreze o que você recebe lá no cursão, no CTL. Nunca menospreze o que você recebe nas nossas reuniões, porque isso é maná sendo liberado sobre a sua vida. Isso é maná sendo liberado sobre você. Isso é maná que o Senhor tem liberado sobre você, para quê? Para que você possa desfrutar da bênção completa. Sabe, eu creio que Deus, Ele tem nos colocado, nos conectado através das células, através dos discipulados, através dos cultos, sabe, através de um simples ensaio no louvor.
Para quê? Para que nós possamos desfrutar desse maná. Porque quando nós estamos juntos, o pão é servido. Quando nós estamos juntos, o pão é partido. Quando nós estamos juntos, a mesa está sendo colocada diante de você. Você não deve menosprezar aquilo que nós, temos feito, que os líderes têm feito, que eu tenho feito, que nós todos temos nos desdobrado. Para quê? Para levar pão para vocês. Para levar pão, maná, todos os dias, todas as vezes que nós nos encontramos. Sabe, como resultado da murmuração do povo, sabe o que aconteceu? Não murmure, querido, não fica murmurando. Não murmure, não fica murmurando, pelos bastidores. Não permita isso. Sabe por quê? A murmuração vai trazer uma consequência. Assim como aconteceu com esse povo que estava no deserto. Sabe o que aconteceu com a murmuração do povo? Como resultado disso, da murmuração, o descaso com as coisas de Deus, veio as serpentes abrasaradoras. As cobras já estavam lá. As cobras já estavam lá no deserto. Mas elas não faziam nada, enquanto o povo estava seguindo a direção de Moisés. Mas a partir do momento que o povo começou a murmurar, sabe o que aconteceu? As cobras começaram a atacar as pessoas. As cobras começaram a ferir as pessoas. Quando elas comiam o pão, elas não eram atacadas. Mas quando elas começavam a murmurar, as cobras começaram a atacar. Sabe o que essas cobras aqui falam? Demônios. Essas cobras aqui falam de demônios. Todas as vezes que você começa a murmurar, reclamar, sabe o que você está fazendo? Abrindo porta para demônios. Começa a ser mais grato pelo maná que está sendo liberado sobre sua vida. Começa a ser mais grato por tudo aquilo que você tem recebido. Fecha as portas de demônios hoje. Fecha a porta. E demônios às vezes têm falado na sua mente. Demônio às vezes tem falado que você não vai conseguir, que você não pode, que você é falho, que você não dá conta. Mas hoje, o Senhor tem a solução. As pessoas começaram a ficar desesperadas, porque as serpentes estavam começando a feri-los. As pessoas estavam começando a ficar com muita dor, e às vezes até morrer. Essa morte pode ser uma morte espiritual, como pode ser uma morte natural. Mas aí Moisés foi consultar o Senhor, e o Senhor falou: faz o seguinte, faz uma serpente e coloca em uma haste, e uma serpente de bronze. E toda vez que você erguer a haste para conduzir o povo, a serpente, se alguma cobra ferir, as pessoas olharem para a serpente, elas serão totalmente curadas. E assim Moisés fez. Números 21, 9. Números 21, 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se ele olhar para a haste de bronze, sarava. Sarava. A palavra olhar aqui nesse versículo de Números 21 significa mais do que olhar, simplesmente. É um olhar com expectativa e atenção. Fala, olhar com expectativa e atenção. Sabe, quando você olha com expectativa para as coisas do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vida vai ser liberada sobre você. Quando você decide olhar com os bons olhos aquilo que Deus está fazendo através da sua igreja, através da sua vida, através do seu líder, através da sua célula, através dos irmãos que estão lá na sua célula, sabe o que vai acontecer? Vida de Deus vai ser liberada sobre você. Sabe, esse olhar não é um olhar apenas por olhar, é um olhar de fé.
Eu tenho fé que se eu olhar, eu vou ser sarado. Eu tenho fé que se eu olhar, eu vou ter a minha vida totalmente resolvida. Deus, Ele não exige grande coisa do homem. Não. Sabe o que é que Deus exige? Olha para mim. Para de olhar para os homens. Os homens são falhos. Eu vou falhar com você. Eu vou falhar com todos vocês. Para de olhar para mim quando eu falhar. Olha para Cristo. Você também vai falhar. Fala para as pessoas, não olha para mim não. Começa a olhar para Cristo, por favor. Porque em algum momento eu vou te decepcionar, eu vou falhar com você, eu não vou corresponder à sua expectativa. Olha para Cristo. Porque quando você olhar para Cristo, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai ser transformada, porque o seu olhar não está em pessoas, o seu olhar está em Cristo. Olha para a arte, olha para a arte. O Senhor Jesus foi levantado há 2020 anos atrás, não foi por acaso. Para de olhar para mim, olha para Cristo. Ele é a arte que foi levantada para te curar, para trazer restauração sobre a sua vida. Elzes, como que eu me torno filho de Abraão? Como que Zaqueu se tornou esse filho de Abraão? Foi por causa do desejo. Foi por causa do desejo de ver Jesus. Sabe quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Lá em Lucas 19 nós vemos na história que o Senhor declara que ele é filho de Abraão. Ele é filho, Lucas 19, 9. Paulo, ele nos dá uma explicação bem clara o que significa ser filho de Abraão em Gálatas 3. Gálatas 3, 7. A palavra de Deus diz o seguinte: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Sabe, no momento que você se torna filho ou filha de Abraão, com todo respeito eu falo isso, no momento que você se torna filho ou filha de Abraão, não tem como mais. Deus, ele é obrigado a liberar o milagre sobre a sua vida. Você sabe por quê? Porque você entrou na descendência. E como você entrou na descendência, o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. E a aliança não pode ser quebrada. Ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, e ele é o Deus também de Abraão. E ele é o seu pai, ele é o seu Deus, ele tem cuidado de você, ele tem zelado de você. Sabe, no momento em que você se torna esse filho, o Senhor, ele tem que liberar milagres sobre a sua vida. Sabe por quê? Por causa da aliança. A Bíblia diz que aqueles que são da fé são os filhos. Sabe, pelo o contexto de Gálatas que nós acabamos de ler, ficamos sabendo que essa fé está relacionada o quê? Pela justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé no Senhor. Nós somos justificados por quê? Porque o Senhor é o nosso Pai. A Bíblia diz que Deus, ele pregou o Evangelho a Abraão de antemão sobre toda a justificação pela fé, dizendo: em ti, olha o que o Senhor fala: em ti, Abraão, serão abençoadas as nações. Em ti. Sabe, portanto, aqueles que são da fé, sabe, dessa fé, são abençoados como o crente Abraão. Fala assim: eu sou abençoado. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, nós não somos abençoados por fazer o que Abraão fazia. Não somos. Nem trabalhando como Abraão, mas crendo como Abraão. Sabe o que você precisa? Crer. Crer somente. O que você precisa é crer. Não é por acaso
Sabe que no capítulo anterior, esse que nós lemos, do de Zaqueu, nós vemos a história de um jovem, vocês sabem da história, jovem rico. E esse jovem, ele chega diante de Jesus e fala: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele já chega como uma outra postura, né? Que farei eu para herdar a vida eterna, Senhor? Ele estava confiante, sabe em quê? Na lei. Na lei. Pois ele pensava que cumpria todos os requisitos. Então o Senhor lhe diz: muito bom, jovem rico. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Diante disso ele afirmou, ousadamente, ele falou: ah, Jesus, tudo isso eu tenho cumprido. Ele era um bom praticante da lei. Tudo isso eu estou cumprindo. Eu tenho observado isso desde a minha juventude. Desde que eu era um radical livre, jovenzinho, eu tenho observado isso. E o Senhor lhe disse: uma coisa te falta. Aí ele pula para trás: espera aí, eu sou tão bom, eu cumpro tudo. Como que uma coisa me falta, Jesus? Como que o Senhor ousa falar para mim, eu sendo um cara tão bom que cumpro todas as leis de Moisés, falar para mim que ainda me falta uma coisa? Sim. Você não pode ser aprovado diante de Deus por meio da lei. Nunca. Você não pode ser aprovado diante de Deus pelo que você faz. Você nunca vai ser aprovado diante de Deus porque você é bom. Nunca. Sabe por quê? Porque quando nós nos vangloriamos na lei, o Senhor Jesus sempre vai dizer: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Se você for observar bem, esse jovem rico, ele era perfeito. Faz tudo. O Senhor falou para ele: uma coisa te falta. Talvez se nós formos passar um scan em nós mesmos, nós vamos ficar desesperados, porque não falta só uma coisa em nós. Sim ou não? Falta um punhado, um monte de coisa. Nós somos falhos, somos cheios de erro. Nós iríamos já nos condenar, sim ou não? Iríamos nos condenar. Vocês estão comigo, irmãos? Mas a gente viu que esse jovem, ele não era tão ruim assim. Mas mesmo assim, ele foi embora, sendo reprovado diante do Senhor. Ele não deu nenhum centavo. Sabe por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro. O Deus dele era o dinheiro. O Deus dele era a sua riqueza em primeiro lugar. O Senhor não estava em primeiro lugar para ele. Sim, a sua riqueza. O Senhor lhe deu a lei para mostrar que ele poderia fazer. Ele foi embora sem dar nada. Mas no capítulo seguinte, o Senhor, ele não deu nenhuma lei. Veja só. O Senhor chega diante de Zaqueu e fala apenas: Zaqueu, desce, esta noite devo ficar na sua casa. No capítulo seguinte, a gente vê a graça sendo manifesta através do Senhor Jesus. Zaqueu, ele era conhecido como um pecador na cidade. Talvez, sabe, o principal coletor de impostos, porque ele era muito rico. Talvez todos desprezavam. No entanto, o Senhor Jesus disse que deveria ficar na casa dele. Sabe, de todas as pessoas da cidade, ele foi o escolhido. De toda aquela multidão, ele foi o escolhido. Não por acaso, ele recebeu Jesus com
alegria. Não é isso que está escrito lá no texto que nós lemos? Zaqueu desce rapidamente e recebe Jesus em sua casa com alegria. Essa alegria que contagia. E qual foi o resultado disso? No verso 8 do capítulo 19 que nós lemos, Zaqueu disse: Senhor, sabe, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Sabe, Senhor, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Quero te falar, meu irmão, eu não tenho medo de pregar a graça. Não tenho. Sabe, quando você prega a graça, as pessoas acabam cumprindo a lei. Mas quando você prega a lei, elas nunca chegarão ao padrão de Deus. Nunca. A verdade é que Zaqueu cumpriu a lei sem perceber. Sabia? Sem perceber. Não sei se ele percebeu ou não, mas sei que a graça de Jesus tocou nele. Olha o que diz em Êxodo, no tempo da lei, o que deveria acontecer. Êxodo 22, 1. Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, você roubou uma ovelha, você vai ter que pagar 4. Você roubou um boi, você vai ter que pagar 5. Zaqueu, o que ele fez? Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele cumpriu a lei, estando na graça. Ele cumpriu a lei, estando na graça. Para finalizar, o Senhor fala uma coisa para ele: Zaqueu, desce da figueira. Fala, desce da figueira. A Escritura diz que ele subiu em um sicômoro. É como, sabe, se muitos não sabem, que se trata de um tipo de figueira. E ela não é uma árvore muito alta, mas as suas galhas, elas vão até muito embaixo. Ela é uma árvore de raízes fortes, que as galhas vão até embaixo. Por isso a facilidade de Zaqueu pegar numa galha daquela ali e subir para o topo da árvore. E não é uma árvore muito alta, é uma árvore relativamente baixa, né? E Zaqueu sobe nessa árvore. Ele sobe nessa árvore e fica ali nesse círculo. Eu sempre gosto de analisar esse princípio da primeira menção. Eu sempre falo com vocês sobre ele. Esse princípio da primeira menção é o seguinte: tudo que é falado primeiro na Bíblia é levado em linhas gerais para toda a Bíblia. Para toda a Bíblia. Então, qual foi a primeira vez que falou de figueira na Bíblia? Vocês lembram? Está lá em Gênesis 3:7. Gênesis 3:7. Foi quando Adão e Eva, depois de terem pecado, fez o quê? Fizeram cintas de figueira. Lembra disso? Para quê? Para se esconder. Lembram? Porque eles estavam com vergonha do Senhor. Lembra disso? Vamos ler. Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, essas figueiras simbolizam, portanto, a obra humana, a obra que procurava se justificar, né, pela justiça própria diante de Deus. Vocês estão comigo? Estão acompanhando o raciocínio? E é como se fosse um esforço, né, um esforço humano para tentar cobrir o pecado. Um esforço humano para tentar se esconder fora do sangue de Jesus. A figueira com folhas sem frutos, o que aconteceu? Foi amaldiçoada. Lembra disso? Marcos 11:12.
Marcos 11:12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura achava alguma coisa. Aproximando-se dela, nada acharam, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Sabe, o Senhor, Ele fez muitos milagres, muitos, mas todos eles foram feitos por obra da graça e a misericórdia do Senhor. Apenas um foi o milagre de maldição, quando o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira. Em toda a Bíblia você não vai ver Jesus amaldiçoando nada, mas aqui Ele amaldiçoou essa figueira. Então, quando o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, na verdade, Ele estava amaldiçoando a justiça própria. Ao tentar se justificar pelas obras da lei, você está de acordo, agindo com a sua justiça própria. A Bíblia diz que quando o homem e a mulher ouviram a voz no Éden, o que eles fizeram? Esconderam. Sim ou não? Se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles estavam com medo do Senhor. Com medo. A Bíblia, e aí, eles se esconderam. E como que eles fizeram isso? Eles provavelmente se esconderam entre as árvores do jardim. Qual árvore é mais baixa, capaz de esconder alguém? Figueira. Eles foram lá para o meio das figueiras e tentaram se esconder no meio da figueira, que eles tinham feito as cintas para eles. Agora, porém, vamos voltar para a história de Zaqueu, amém? Para vocês verem a diferença. Quando você está no pecado e tenta se esconder, e se justificar com a sua justiça própria, entende? Você tem que começar, meu irmão, vou falar algo para você. Começar a dar nome aos bois. Sabe o que é nome aos bois? Errei mesmo. Pequei mesmo. Eu pequei. Senhor, eu pequei. Mas hoje, talvez porque você tenha escutado o Evangelho da Graça, você não tem disposição, às vezes, nem de pedir perdão. Nem de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, eu errei. Eu errei com esse irmão, eu errei com aquele irmão, eu pequei, eu caí no pecado sexual. Senhor, eu pequei, mas eu sei que mesmo eu tendo pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados. Eu vou procurar um irmão de aliança para confessar o meu pecado. Irmão, vem cá, irmão, é o seguinte, eu sei que você tem aliança comigo. A palavra de Deus diz que, sabe, procura o seu líder, procura um irmão de aliança e confessa o seu pecado. A palavra diz que aquele que confessa e deixa é perdoado. Não importa qual seja o pecado. Adão e Eva tentaram fazer, sabe o quê? Se esconder atrás das figueiras. Mas Zaqueu subiu na árvore. Ele sabia que ele era pecador. Ele sabia que ele era ladrão. Em vez de você se esconder embaixo da figueira, suba na figueira, porque aquele que é capaz de perdoar o seu pecado vai passar. E esse momento ele vai falar: desce, filho, porque eu estou indo com salvação para a sua casa, eu estou indo com libertação para a sua casa. Desce, porque lá na sua casa eu vou trazer salvação. Para Adão e Eva, ele fala: onde estás? Eva, Adão, onde estás? Deus é engraçadinho. Você acha que ele não sabia onde eles estavam? Sabia. Deus é onipresente, onisciente, ele estava em todos os lugares. Ele sabia onde eles estavam. Mas Adão e Eva não sabiam onde que eles estavam. Eles estavam atolados no pecado. E quando você está atolado no pecado, nem você mesmo sabe onde você está. Sim ou não? Talvez alguém precise de gritar para você: onde você está? Acorda! Onde você está? O que você está fazendo com a sua vida aí nesse lamaçal de pecado? Zaqueu, ele disse: hoje eu vou para sua casa. Adão e Eva, aonde estás? Olha a diferença. Sabe por quê? Lembra do nome de Zaqueu? Por mais que ele era ladrão, pecador, qual que era o nome dele no original? Puro.
Por mais que você peque, meu irmão, mantenha um coração puro. Seja puro diante do Senhor. Seja puro diante dos irmãos. Seja transparente. Pureza fala de transparência. Zaqueu subiu na árvore e falou: eu sou pecador, sou ladrão mesmo. Mas hoje eu vou ver esse Jesus. Porque só Ele é capaz de me trazer justificação. Só Ele creu. Não faça como Adão e Eva, não se esconda atrás dos seus problemas, não se esconda atrás do seu eu. Exponha-se. Exponha, já estou finalizando. Sabe, eu quero te falar. A sua justiça, a sua cura, o nome dele, para a sua justiça e para a sua cura, o nome dele é Jesus. Todos os enfermos que vieram a Jesus foram curados. Não se esconda do Senhor. Não se esconda. Antes, suba na árvore. Deixe Ele te ver de longe. E saber que você está ansioso por ver Ele. Deixe Ele te ver de longe e saber que você está à procura dEle. Ele já está à sua procura. Tem áreas na sua vida que você sabe que Deus está à sua procura há muito tempo. Há muito tempo. Batendo na porta, deixa eu entrar. Tem portas fechadas aí no seu coração, na sua vida. O Senhor está batendo, eu quero entrar. Eu quero entrar e ceiar com você e você comigo. Eu quero trazer transformação para a sua vida. Eu quero que você tenha gosto de sentar à mesa comigo. Não fuja do Senhor. Fique de pé nesse instante. Fique de pé. Sabe, talvez você tem agido e caminhado pela sua força própria. Feche seus olhos nesse instante. Talvez você tenha andado como Adão e Eva, se escondendo atrás dos seus erros. Talvez você tenha olhado muito para os homens e visto apenas erros, e visto apenas problemas. Mas hoje o Senhor está te chamando para descer dessa árvore e olhar os seus olhos e contemplar a beleza que há nele. Pois só assim nós vamos ser transformados. Então hoje eu quero te convidar, sabe, meu irmão, para você não olhar para as circunstâncias, não olhar para os problemas, não olhar para aquilo que às vezes tem te deixado travado, e não olhar para pessoas achando que elas estão ali para ser pedra de tropeço para você, porque não são. Na maior boa intenção, elas estão tentando te ajudar, elas estão tentando te, da forma delas, tentando te ajudar. Mas hoje o Senhor, Ele levantou uma arte aqui diante de você. Essa arte é o Senhor Jesus. E eu te convido, nessa manhã, a tirar os seus olhos do problema, a tirar os seus olhos daquilo que às vezes você tem visto só problema, e levantar os seus olhos e ver essa arte levantada aqui nessa manhã. Porque o Senhor Jesus, Ele quer trazer transformação. O Senhor Jesus, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer libertação. Sabe o que é que tem impedido de você descer da figueira hoje? O que é que tem impedido você, sabe, de se entregar de coração ao Senhor, de fato? E se alguma coisa você tem defraudado, deixa que o Espírito Santo fale com você, e que você venha, sabe, ministrado pelo Senhor, restituir aquilo que você às vezes tem defraudado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um dos irmãos. Oh Deus,
Pai, eu quero declarar, Pai, da tua vida. Eu quero declarar do teu poder, eu quero declarar da tua graça, da tua unção. Senhor, que teu Espírito venha aqui nessa manhã, Pai, convencendo cada um dos irmãos a não fugirem do Senhor, e sim irem para o Senhor. Senhor Jesus, eu quero, em nome de Jesus, ordenar que todo espírito maligno que às vezes tem prendido a vida dos meus irmãos, que caia por terra, que bata em retirada em nome de Jesus. Eu declaro, meu irmão, que você é livre para fluir no Senhor. Sabe, eu queria orar com você, que talvez tenha se escondido. Não se preocupe, sabe, não se preocupe com a reputação. Não se preocupe com a reputação. Faça como Zaqueu hoje. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Apenas se preocupe em ver o Senhor. Apenas se preocupe em enxergar o Senhor. E eu queria nessa manhã orar por todos aqueles que às vezes têm se escondido, têm estado embaixo da figueira, têm às vezes se omitido diante dos problemas, diante dos pecados. Eu queria orar por você nessa manhã. Eu queria que se possível, você viesse aqui à frente, porque eu quero orar, porque o Senhor vai trazer transformação, o Senhor vai trazer restauração sobre a sua vida, o Senhor vai trazer vida, a graça dEle vai invadir a sua vida, sabe, e eu creio que o Senhor vai trazer milagres sendo liberados sobre você. Oh, Espírito Santo de Deus, não se preocupe, meu irmão, com a reputação, apenas resolva se entregar diante do Senhor. Apenas resolva se entregar diante do Senhor, que é justo, que é poderoso, para nos libertar, para trazer restauração na nossa vida. Talvez você tenha tentado sentir a presença do Senhor há muito tempo, mas você não tem conseguido. Sabe por quê? Porque tem fagulhas que às vezes tem impedido você de ver o Senhor. Assim como o Senhor abriu os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús, o Senhor quer abrir os seus olhos nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha mostrar para a igreja que de fato ela precisa de se humilhar diante do Senhor. Pai, eu quero pedir para o Senhor, para que os olhos da igreja sejam abertos, para que eles venham enxergar, Pai, o Senhor de fato. Pai, em nome de Jesus, remove toda a justiça própria, remove todo automerecimento de achar que somos bons. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar nesta manhã. Abra os nossos olhos para te ver, Pai, para te enxergar, Pai, como o Senhor é. Que a tua santidade venha constranger a igreja nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Pai, que a igreja seja transformada, que a igreja seja mudada pelo poder da tua graça. Oh Deus, eu sei, o Senhor sabe que a igreja necessita do Senhor, que a igreja necessita de fato se humilhar e buscar a tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos irmãos. Incomoda eles, Pai. Abra os olhos deles, que a tua luz, Pai, possa iluminar cada um dos irmãos, que a tua luz possa clarear, para que eles possam se ver, Pai, no Senhor, para que eles possam se ver, oh Deus, sendo direcionados pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Amém, meu irmão.
Que a graça do Senhor esteja com você. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.